nesse anjo. Se agarre nesse anjo. Diga: eu não te solto sem eu meter o sinal. Querido Deus, eterno e soberano Pai, a Tua presença, Pai, é a coisa mais gloriosa, é aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós desejamos, Pai. É que o Senhor sempre esteja conosco, que a luz possa entrar em nossas vidas cada dia mais, Senhor, e nos tornar cada dia mais filhos do Senhor, que possamos, ó Deus, viver nessa atmosfera. Ó querido Deus, venha, ó Deus, receber os louvores, e que a presença do Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, visitar cada um, e não somente visitar, mas ficar em cada coração, dando uma experiência viva contigo, Pai. Que a paz, que a luz do Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos. Olhe por aqueles que não puderam vir, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, abençoar e não deixar, ó Deus, ninguém indiferente, Pai. Não, que o Senhor possa, Pai, pela Tua graça, nos dar uma experiência viva contigo. Fala com cada um de nós, pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Graças a Deus. Quero ler com vocês no livro de Juízes. Segure essa atmosfera, irmãos. Não deixe que a presença de Deus passe de você nessa noite. Aquilo que você precisa, põe diante dele. Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim: Juízes 6, versículo 11 até o versículo 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abiesrita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. Senhor, toma-nos nessa noite e que a bênção do Senhor seja repartida para cada um dos nossos irmãos. Que seja, ó Deus, um culto marcante e de fortalecimento a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu peço a vossa atenção, por mais que às vezes os rojão atrapalhem um pouco, mas nós vamos meditar nessa escritura que lemos. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá, né? E eu quero dar um título para a nossa palavra, que é: o que você tem em tua mão? O que você tem? Faça aquilo que está em tua mão e Deus é aquele que completará. Eu quero ler também uma passagem em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vocês só acompanhem. Se essa escritura tem estado comigo há alguns dias. Quando o que Deus disse para Jeremias, disse assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando que Deus disse isso através de Jeremias? Foi quando o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Então Deus permitiu o rei Nabucodonosor levá-los cativo para a Babilônia. Mas Deus disse que eles ficariam cativos 70 anos e depois Deus livraria eles dali. Veja que Deus, quero só fazer um parênteses aqui, Deus ele não é de bom grado que às vezes ele tem que ferir, açoitar os seus filhos, mas é porque há uma necessidade, mas o desejo e o prazer de Deus é nos abençoar. Como ele bem disse aqui, através de Jeremias: eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de bem e não de mal. Mas eu quero seguir nessa linha, no livro de Juízes, onde lemos, aonde Israel estava sendo, vamos dizer, saqueado pelo inimigo. Eles estavam empobrecendo, os midianitas vinham como gafanhoto e roubavam os mantimentos de Israel. E veja que Deus ele não precisa de algo grande, algo sublime, para ele poder operar. Ele não precisa de homens fortes, mulheres fortes, mas ele precisa de alguém que possa se pôr nas suas mãos, que possa se render e se entregar, e então ele vai agir através de nós. Porque se Deus dependesse da nossa capacidade, muitos e muitos de nós não estaríamos aqui. Muitos. Mas veja que Deus tem tomado a cada um de nós, desde os nossos pais,
Como o irmão Brana disse naquela citação que eu li ali, que Deus tem certas famílias que o cristianismo, que o evangelho está no sangue. E aí nós olhamos para nós, você olha para você, eu olho para as famílias aqui representadas, e nós vemos como Deus tem sido bom conosco. Viemos já a esse mundo com o sangue puro. Viemos a esse mundo para vencer. E embora você possa ser como Gideão, como disse ele, eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou menor da tribo de Manassés. E o Senhor diz que é comigo varão valoroso, que eu sou varão valoroso, mas se o Senhor é conosco, disse ele, o que é feito de todos os seus milagres? E eu quero voltar aqui, reler de novo para vocês, para nós captar cada pedaço. Então, acho que foi numa quarta-feira, né, que eu falei aqui, eu lembrava que eu tinha falado em algum lugar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quem era Gideão? Como ele mesmo disse, o menor da sua casa, o menor da sua tribo de Manassés. Então o anjo do Senhor disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Tudo esses problemas, essa servidão dos midianitas, todos esses inimigos nos saqueando. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Deus poderia responder, sobreveio tudo isso por causa da vossa incredulidade. Sobreveio tudo isso porque vocês me deixaram. Por isso disse Davi a Salomão, um dos seus últimos conselhos, ele disse assim, e tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai. Se buscares, será achado de ti. Porém, se rejeitares, rejeitará para sempre. Rejeitar-te-á para sempre. Mas Deus, ele sempre está esperando que nós busque a ele, nos arrependa, nos humilhe e que nós possamos deixar que ele possa pelejar por nós. E aí nós podemos, você pode pensar, eu posso pensar, mas eu tão fraco, eu tão sem capacidade, eu não vou estar lá, não vou conseguir. Aí eu te pergunto, o que você tem na tua mão? Faça aquilo que você pode fazer e o restante confia em Deus. O que Gideão poderia fazer? Pouca coisa. Mas Deus estava ali para mostrar que não é, quer dizer, a vitória não é do forte, mas a vitória daqueles que Deus capacita. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O que nós temos em nossa mão?
Qual é a nossa capacidade? Quando começamos a caminhar no Evangelho, quantas falhas, quantas fraquezas, mas Deus tem estado conosco todos os dias. E aí eu te pergunto, o que Gideão poderia fazer? Era Deus que iria dar a vitória através da mão de Gideão. Aí Gideão, então, já que o Senhor vai livrar Israel através da minha mão, então eu vou convocar Israel para pelejar. E ele fez a convocação, e o povo estava cansado da servidão, que veio 32.000 para lutar contra os midianitas. Os midianitas estavam acampados ali, estavam fortificados, eles já estavam acostumados em tirar o suprimento de Israel, e então 32.000 se alistou para a guerra. E Gideão, por certo, pensou, acho que vai dar certo. Já tenho 32 comigo. Mas aí vem Deus e diz, Gideão, é muito povo. Por que Deus fez isso? Para mostrar que é Ele que nos dá a vitória. Se é Ele que nos dá a vitória, por que muitas vezes tememos? Por que desanimamos? É porque não conhecemos ao nosso Deus. Não conhecemos a sua palavra. Não nos rendemos como devemos nos render. Porque Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele livrou o povo de Israel na lei, que estavam sobre o sacrifício de animais, quanto mais hoje, que nós estamos sobre o sacrifício do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus disse, é muito povo que está contigo, Gideão. Diga para os covardes, diga para os medrosos, diga para eles voltar. Não precisa eles ir. Por isso, irmãos, o Evangelho que Cristo nos deu não é para covardes, mas é para aqueles que têm o sangue, a marca do sangue de Cristo em tuas veias. É aqueles que se rendem, é aqueles que realmente conhecem o seu Deus, como a Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Fará o quê? Se esforçará. Não fica acovardado. Não fica cantando a canção da Angola, né? Tô fraco, tô fraco. Mas ele vai em frente. Porque nós não estamos olhando para nós. Nós estamos olhando para aquele, como diz a Bíblia, que começou em nós a boa obra. E ele a aperfeiçoará. Por isso eu não tenho receio, medo de dizer que eu não chegarei lá, porque eu chegarei lá. Eu não tenho medo e receio de dizer para você, se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chegarei lá. Essa deve ser a nossa fé. Essa deve ser a nossa esperança. Mas eu tenho fraqueza, eu tenho falhado, eu não tenho conseguido. Jesus está aqui para te ajudar. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda liberta. Ele ainda é o mesmo Deus que passou o mar e foi na terra de Gadara para libertar aquele gadareno. Ele é o mesmo que Ele está desejoso em operar em nossas vidas. Por isso, Davi, no Salmo 147, diz assim, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles então teriam nos engolido vivo. Quantas vezes o diabo cantou a vitória?
Agora eu derrotei, agora não dá mais, agora ele não consegue, agora ele não vai dar a volta por cima. Mas Deus esteve ali com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua força. E como disse Davi, e nós escapamos, o laço quebrou, e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Para que temer? Para que aceitar a cantiga do diabo? Para que bater continência para o diabo? Nós fazemos parte do exército de Deus vivo, do exército de Gideão, que não se acovarda. Se Deus esteve ali, pegando um homem simples, para libertar uma nação, Deus tem estado à nossa disposição para nos colocar na terra. Mas o que falta às vezes é o que nós nos render, nós abrir mão dos nossos valores, nós abrir mão das nossas ideias, nós abrir mão das nossas capacidades. Veja que Gideão, ele estava disposto a abrir mão daquilo que ele achava que levaria ele à vitória. 32 mil. 22 voltou. Ficou 10 mil. Ainda é um bom grupo. Mas Deus disse, não, Gideão, é muito ainda. É demais. Eu não preciso de tudo isso. Deus precisa de homens e mulheres que tomem a Deus em sua palavra, que não aceite uma vida rasteira. E Deus é que vai nos capacitando. E aí vocês sabem, né? Ele levou o povo para beber água, e aqueles que lambia como cão, ele separava para um lado, e aqueles que se abaixavam para beber, se debruçava, ele separava para o outro lado. Por certo, ele pensou, tomara que seja os que se debruçaram para beber, porque eles são mais. Resultado, 9.700 se debruçou e bebeu água. 300 estavam ungidos com o Espírito de Deus, com o cuidado de Deus. Eles jogavam água como cão na boca e olhavam para ver se o inimigo não estava ali. Deus disse, Gideão, os 9.700 pode mandar embora. Com esses 300 eu vou libertar Israel. Veja, irmãos, como Deus tem mostrado nos exemplos bíblicos que Ele peleja pelo seu povo. E por que nós vamos nos acovardar e dizer, não, o Espírito Santo acho que não é para mim. O arrebatamento, acho que não. A cura divina, também acho que não. Se Deus está ali para nos dar a vitória. E aí aqueles 300 homens foram instruídos por Gideão, pegaram as suas lamparinas e quebrá-las, e dizer, pelo Senhor, por Gideão e pelo Senhor. Como é que ele diz aqui? Pelo Senhor e Gideão. Veja como Deus gosta que o nosso nome apareça ali, porque nós fazemos parte do plano de Deus. Pelo Senhor e por Gideão. E o que eles fizeram? Só olharam e Deus armou emboscada entre os midianitas e Israel venceu. Aí eu pergunto para você nessa noite, o que você tem na mão? Pensa um pouquinho. O que você tem na mão? Uma mensagem de um profeta. O que você tem na mão? O nome do Senhor Jesus Cristo. O que você tem na mão? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que você tem na mão? Pais que te ensinaram no caminho, avós e assim por diante.
O que você tem na mão? Esse sangue que eu gostei, como o Brana falou, esse sangue puro, esse sangue de cristão. Eu não sirvo para estar lá no mundo, eu não sirvo para estar bebendo, eu não sirvo para estar prostituindo, eu sirvo para estar na casa de Deus. Eu sirvo para estar aqui e dizer glória a Deus. O que nós temos na mão? Um homem cansado, um homem açoitado, um homem cuspido, um homem despido, dependurado em uma cruz por mim e por você. Como a Bíblia diz, que nós não fomos comprados com ouro ou prata da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, pergunte para você, o que eu tenho em minhas mãos hoje, no final de 2025 e início de 2026? O sangue de Cristo, o sangue do próprio Deus. Por isso nós vamos em frente até o final. Por isso o céu é minha parada final, o céu é o meu destino, a glória é o meu destino, a saúde é o meu destino, a prosperidade é o meu destino. A felicidade é minha, porque Ele comprou. Porque Ele comprou a nossa vitória no Calvário. Mas por que às vezes nos acovardamos? É aquilo que eu citei antes das Escrituras, o meu povo, Oséias, né? Foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitei. Se eu não conheço um Deus como esse, se eu não conheço os direitos que eu tenho, como posso? Como as Escrituras diz, desde o tempo da antiguidade, nunca se ouviu, nem se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele confiam. O que você tem na mão? O que Sangar tinha na mão? Quando os filisteus vinham como gafanhotos, o que ele tinha na mão? Uma guilhada de boi, um pedaço de madeira com uma coisa pontuda, com uma pontiaguda na frente. Se você hoje em dia, na nossa era ainda, pesquisar guilhada, tem ali na internet, porque nós não usamos isso, né? Se usa outras coisas. Mas naquele tempo eles usavam essa guilhada, que é uma madeira com algo pontiagudo na frente para conduzir o gado. E lá vem os filisteus, lá vinha o diabo. E Sangar olhou, mas de novo essa gente para nos saquear. Mas Deus nos deu essa terra. Deus disse que as portas, que nós possuiríamos as portas dos nossos inimigos. Deus nos deu isso. Eu não vou deixar por menos. Eu vou com essa madeira mesmo. Matou 1000 filisteus. Com espada, com escudo, com coraça, com proteção. Mas aí que eu quero que nós possamos meditar nessa noite. Não era Sangar, não era Gideão, era Deus neles. Não é eu, não é você, tem que ser Deus em nós. Por isso nós devemos conhecer o nosso Deus. Por isso nós devemos nos pôr na mão dele e não aceitar viver uma vida rasa, uma vida fora da sua palavra,
Mas eu não dou conta, mas Deus vai te capacitar. Continue lutando, continue buscando. A vitória vem de Deus. Mas Sangar foi com aquilo. E ele venceu. Era Deus vencendo. Por isso, irmãos, volto a dizer o que disse Davi. Ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o que teria sido de nós? O que teria sido de cada um de vocês? Quando o diabo pensou, queria espalhar com tudo, não espalhou coisa nenhuma. Deus tem mantido. Por isso Davi vem e diz, com meu Deus, eu salto uma muralha. Com meu Deus eu passo pelo meio do esquadrão. Uns encurvam-se, disse Davi, e cai. Mas nós permaneceremos em pé, porque o nosso socorro, porque a nossa proteção, a nossa vitória está no nome do Senhor Deus. Isso que estamos falando, irmãos, não é algo para entrar por aqui e sair por ali. É algo para nós levar para o nosso dia a dia. É algo para quando vier o desânimo. Ah, hoje eu não vou no culto. Hoje choveu muito, não vou na vigília. Você dizer, não, eu vou. Porque lá eu vou adquirir a força do Senhor. Lá eu vou poder contar com Deus para me animar, para me fortalecer e para pelejar as minhas pelejas. Eu quero terminar esse ano na presença de Deus, iniciar o nosso novo ano na presença de Deus. Não é fazer como o homem natural, o ímpio faz, virar uma nova página. Não adianta, vai continuar escrevendo coisa errada na nova página. Mas é virar uma nova página com Deus. É virar uma nova página, um novo ano e dizer, Senhor, naquilo que eu fui fraco, me ajuda a ser forte. Naquilo que eu falhei, me ajuda a vencer. Que eu possa, esse ano, ter mais do Espírito Santo, como eu tive em 2025, 2026 ter mais, e se a vinda de Cristo não vir, 2027 ter mais, até o nosso cálice transbordar com o Espírito de Deus. Por isso, irmãos, o que é você? O que você tem na mão? O que Moisés tinha na mão? Uma vara. É com essa vara, Moisés, que eu vou livrar Israel. Mas o que eu vou fazer com essa vara? Larga ela no chão, que ela vai se tornar em uma serpente. Chegou diante de Faraó. Largou a vara no chão, se tornou em a serpente. Lá vem Janes e Jambres, né? Faraó chamou, disse, isso aí que você faz, faço 2 vezes. Veio Janes e Jambres com as suas varinhas, né? Aquele barbichinha lá, egípcio. Largou a vara no chão, se tornou em cobra também. E agora? Vou correr? E agora? O problema veio, vou correr? Não, eu vou permanecer aqui. Se Deus me curar, eu vou viver para glorificar a Ele. E se Deus não me curar, eu vou morar com Ele. O que Moisés podia fazer é fazer o que Deus disse. O que nós podemos fazer é fazer o que Deus disse, continuar servindo a Deus, continuar na casa dele, continuar buscando mais do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus dá do Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Deus dá do Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Ah, mas eu não dou conta de obedecer, mas Ele ajuda você a obedecer. Ele ajuda você a matar os filisteus. Ele ajuda você a destruir os midianitas.
os midianitas, os diabinhos, né? De enfermidade, de incredulidade, que nunca venhamos ter isso. Não crer na palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Se você não dá conta, diga para o Senhor, não tenho dado conta, mas eu quero, o Senhor me ajuda. Ele vai te ajudar. Agora, quando procura subterfúgio, algo para desdizer a palavra, o que Moisés podia fazer? Pensa você. Confiar que Deus disse que ia livrar Israel através dele. O que você pode fazer? Confiar que Deus vai te capacitar para chegar na glória. Confiar que Deus vai te dar o Espírito Santo. Mas há pessoas que têm um tantinho assim, por isso vivem uma vida rasteira. Mas Jesus disse, se vós que sois mau, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, se pedir um pão, vocês não vão dar uma pedra. Se pedir um peixe, vocês não vão dar uma serpente. Vocês são maus e sabem dar coisas boas. Quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas para receber o Espírito Santo, precisa abrir mão. Para receber a vitória, Gideão teve que abrir mão. Abrir mão de 22 mil, abrir mão de 9.700. Ele abriu mão porque ele tinha que confiar em Deus. Mas aí Moisés fez aquilo que todos nós devemos fazer, confiou em Deus. Deus me disse para fazer isso. Eu fiz. E não demorou muito. Como eu já disse muitas vezes, não houve compatibilidade na natureza daquelas serpentes, já se estranharam. E a de Moisés foi lá e comeu as duas. Moisés pega pela cola da serpente, se tornou vara de novo. Que cara ficou aqueles magos, né? Que cara de disfarçado, perderam até as varinhas deles. Por quê? Porque eles ousaram desafiar o homem de Deus. Eles ousaram desafiar a presença de Deus. Então, irmãos, era a queixada de Sansão que dava as vitórias? Era a capacidade de Sansão? Não, era o pacto dele com Deus. Enquanto ele tinha o pacto com Deus, enquanto Deus era o Senhor dele, enquanto Deus estava dirigindo Sansão, quando Sansão golpeava, eu imagino ver aquele raio, Deus golpeando junto. Sansão levantava de novo a queixada, Deus golpeava junto, e aquela queixada se tornava como um aço. E ele foi 1, 2, 3 mil filisteus. Mas a coisa, às vezes, vai se acostumando. E o Sansão já começou a achar que era alguém, né? Como disse o irmão Branham, há certos ministros, como citei antes, que, porque tem o povo ao seu redor, pensa que pode fazer o que deseja fazer, e o povo deixa passar. Alguns até deixam, mas Deus não deixa. Sansão brincou, e ele foi para onde? Moendo no moinho. Cadê a força, Sansão? Não tenho mais, porque a minha força era Deus e ele foi embora. Mas um dia ele disse, Senhor, somente uma vez mais. Me dá mais uma chance. E morra eu com os filisteus. E Deus ouviu. Quantas vezes Deus tem nos ouvido? Quantos cultos? Irmãos, eu sinto por muitos não terem podido vir. Mas vamos seguir esse ano melhor. Não diga que você vai virar uma página porque você não vai conseguir.
Mas diga: Senhor, eu não dei conta, eu não tenho dado conta. Mas hoje, Senhor, eu vou tomar, posse daquilo que eu tenho em minha mão, que são as tuas promessas, que são a tua palavra, a mensagem que o Senhor enviou, o sacrifício de Cristo, e eu vou ir em frente. Eu não vou aceitar mais essa vida rasteira, eu não vou mais aceitar, não vou mais murmurar, com a tua graça, porque bons propósitos não levam a nada sem Deus. Mas quando Deus está junto, Ele golpeia com você. Não aceite nada que não venha a ser de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos ler a Escritura.